Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero expressar minha alegria de poder estar pela primeira vez aqui em Rio do Sul, poder estar ao lado de companheiros muito dedicados de ideal espírita, agradecer a URI de número 5, a União Regional Espírita de número 5 aqui, que congrega as casas espíritas da região e que faz esse trabalho tão bonito de união e de unificação do movimento espírita, a serviço da Federação Espírita Catarinense. Mandar o nosso abraço ao Alfredo, e a toda a equipe. Eles estão participando de outro evento também muito importante, acho que em Laguna, que está acontecendo agora nesse fim de semana também, e a gente vai ter a alegria então hoje de estar com vocês. Agradecer ao nosso querido Paulo por ter nos recebido nessa noite, e especialmente a um casal de amigos muito queridos. Eles são gaúchos, há 3 anos morando nessa terra abençoada aqui de Santa Catarina, o Carlos e a Lúcia, que foram responsáveis pela montagem dessa nossa turnêzinha, que é esse roteiro de palestras que estamos fazendo aqui na região, tá? Agora eu tive um problema, tá falhando. Será que a bateria tá ruim? Tá tudo bem? De vez em quando ele dá uma apagada. Tá nervoso. Não. Olha, de bom que eu já deixei o outro ali de backup, né? Que eu não sou bobo. Que existe a obsessão eletrônica, vocês sabem disso, não é? Existe também a obsessão eletrônica. Então, eu só tive um problema com esta viagem, porque são 4 cidades, nós temos mais de 200 temas de palestras já prontos, né, que a gente já vem formulando há mais de 20 anos, que a gente tem se dedicado à tarefa de palestras, de estudo sistematizado da doutrina espírita, etc., e dentre esses 200 temas, as 4 casas escolheram o mesmo tema. E todas escolheram um tema muito grande, um tema que na verdade é um seminário que a gente costuma fazer em 2 dias de duração, pelo menos 8 horas de palestras, e a gente então ficou um pouquinho apertado. O que é que eu faço agora? E aí, como a gente está transmitindo ao vivo, todas essas palestras estão sendo transmitidas pelo Facebook, na página que a gente tem, chama Nazareno Feitosa Expositor Espírita. Então, desde sexta-feira à noite, hoje à tarde, agora à noite e amanhã de manhã, vocês podem depois acessar as demais palestras. Por que eu fiz? Eu combinei da gente dividir o seminário em 4 partes e fazer cada cidade uma das partes, para a gente ver como fica melhor, tá certo? Vamos ver o que ficou reservado para vocês? Vamos sim. Antes, um poema, pode ser? Para a gente começar com um poema, com a arte espírita, não é? O espírito não se identificou, vocês dão um desconto bem grande, porque eu não sou médium ostensivo, é muito raro acontecer algum fenômeno e os espíritos amigos se utilizarem para a gente trazer algum poema, alguma mensagem, mas no ano passado nós divulgamos esse poema, que na verdade chegou em 2014 com a chegada de O Evangelho segundo o Espiritismo, os 150 anos da publicação do Evangelho, que aconteceu em 2014, ele é de 1864. A gente adaptou para o ano passado, 2017, e ficou com o nome de Centro Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Então se dá um desconto bem grande, porque o médium ainda é iniciante e é muito atrapalhadinho também, não é? A gente vai colocar uma música de fundo, ela se chama Canon em D maior, é de Pachelbel. Vou precisar do Odaí, que a gente tem a música aqui no computador, tá? Só para ajudar. Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Um dia a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida,
que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as Escrituras, um dia raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz. Nasce Jesus, o mundo então se renova, a esperança se modifica, refugie a boa nova, a mensagem que vivifica. Desce aos circos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram, eles brilham, sorrindo, cantam hosanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama o menino rivaiu, os céus então proclamam, uma nova era surgiu. Chega o Consolador prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado o claro e limpo da promessa de Jesus, a divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos. 160 anos de amor e luz, enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo levanta e grita: Jesus, com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz, humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco, lembremos de nossos irmãos que choram tristes e sofridos, levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que Ele nos confia, esparja mancheias a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o Evangelho aperfeiçoando. Aproveitemos enquanto andamos sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor. Lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida: sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar nos lábios, nas mãos e no coração. Então fica o convite deste espírito amigo. Ele não se identificou. Espiritismo, 160 anos de amor e luz. A música Canon em D maior, de Pachelbel. Só confirmar aqui uma coisa. É para ter um gravador aqui. Tem. Ele está gravando. A música é tão bonita que não dá nem vontade de desligar a música, não é? Mas depois a gente continua com mais música, com mais vídeos e assim por diante. Bom, pessoal, o seminário completo, ele tem todos esses módulos, não é? A gente já tem ele gravado em 4 DVDs, então cada DVD tem 3 palestras, então são 12 ao todo, é uma caixinha, um box com 4 DVDs. Tem também ele em CD de MP3, contendo 12 palestras, tá? É o MP3 da letra D de Deus, né? D de Deus. E tem todas essas palestras que foram gravadas lá na cidade de Maceió, lá em Sergipe. Começando com uma palestra que eu gosto muito, chama Jesus e a Alegria de Viver. É uma das mais belas que a gente já teve a oportunidade de elaborar. Depois a gente fala sobre o autoconhecimento e o conhecimento que liberta. Foi o nosso tema lá, sexta-feira, na cidade de Penha. À noite a gente fez, cerca de 2 horas, só sobre esse tema. E falamos um pouquinho dos fatores impeditivos, como orgulho, vaidade, medo e a culpa. Hoje à tarde a gente fez um estudo aprofundado só sobre orgulho e humildade. Porque o orgulho realmente é o pai de muitos vícios,
a fonte de quase todos os males, a negação de muitas virtudes, o principal motivo móvel de quase todas as nossas ações, e por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Ensina o capítulo 7 e o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente fez um estudo aprofundado, vale a pena depois vocês conferirem também só sobre orgulho e suas máscaras, hipocrisia, modéstia, falsa modéstia, porque o principal problema para o autoconhecimento é o nosso orgulho, tá certo? Hoje à noite, então, ficou, pela sequência para vocês, nós estudarmos sobre mecanismos de defesa do ego e as fugas psicológicas, tá certo? Então, isso é um estudo da psicanálise, são 29 ferramentas, né, que a gente utiliza para mascarar a verdade, e a gente deve conhecê-las também. E a gente pode falar sobre terapia de regressão a vidas passadas, mas à luz da doutrina espírita também, então, na noite de hoje também, tá certo? Só que eu vou fazer uma introdução do tema de autoconhecimento, para vocês não ficarem meio perdidos, e depois a gente volta para falar sobre esses outros temas, tá bom? Pode ser assim? Então a gente vai ter esses 2 momentos, a gente vai ter um pequeno intervalo, para a gente tomar uma água, esticar as pernas, depois a gente volta para falar só sobre terapia de regressão a vivências passadas, tá joia? Fazer o que é que a doutrina espírita fala a esse respeito, o que é que os oradores que estudam esse assunto, que tem muita credibilidade, como Alberto Almeida, tem nos ensinado. A gente vai trazer aqui para vocês essas informações, tá ok? Bom, para começar, vale a pena sempre lembrar a inscrição que estava no Templo de Delfos, 650 anos antes de Cristo, né? Lá estava escrito: ó homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, né? Os deuses com D minúscula, ele estava se referindo à mitologia grega, tinha um simbolismo muito forte para os gregos, e foi, sem dúvida alguma, Sócrates, o grande filósofo, um precursor da doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ensina que Sócrates e Platão são precursores do espiritismo, porque as ideias que eles trouxeram, inclusive a reencarnação, e são muito semelhantes à doutrina espírita. E ele divulgava essa máxima: conhece-te a ti mesmo, ou conhece a ti mesmo, né? Porque conhece-te a ti mesmo acaba sendo uma redundância que a gente utiliza, mas é bom para fortalecer a informação, tá? Bastaria dizer conhece a ti mesmo, ou conhecimento de si mesmo também fica correto, tá? E lá no Livro dos Espíritos, a questão fundamental é a questão 909, que Allan Kardec então vai perguntar: qual o meio prático mais eficaz, né, mais eficiente, que tem um homem de se melhorar nesta vida, de resistir ao arrastamento do mal? E aí, a resposta de Santo Agostinho é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Kardec compreende a beleza daquela resposta, mas não se contenta. É muito importante lermos toda a questão 909A, como faremos aqui com vocês, tá bom? Porque ela tem informações muito importantes também. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Como é que a gente faz? Quais são as ferramentas? Hoje a gente vai trazer mais ferramentas inclusive não espíritas, para vocês conhecerem, não é, a respeito do autoconhecimento, como é, mais técnicas para a gente aprender. Mas a principal está lá em O Livro dos Espíritos, esse ilustre desconhecido, né? Então Santo Agostinho vai dizer: fazer o que eu fazia quando vivia na terra, ao fim do dia, então não é somente no dia 31 de dezembro de cada ano, depois de ter tomado várias taças de champanhe, que a gente, eita, como é que eu quero fazer nesse ano que vem? E faz um balanço ali de alguns segundos. Não, fazei todos os dias, ao final do dia, ele interrogava a sua consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Santo Agostinho, em vida, já defendia que o orgulho é o pai de todos os vícios
de todos os erros, ainda em vida, ele já defendia essa informação. Olha que coisa curiosa. Aquele que todas as noites recordasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus, então tem que pedir a Deus, e ao seu anjo da guarda, ao nosso espírito protetor, nosso mentor, que o esclarecessem, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá. Então tem que fazer todo dia, tem que pedir a Deus e ao nosso anjo da guarda, e um pedido dessa natureza, meus amigos, não tem como não ser negado. Eles vão nos esclarecer, vão nos ajudar a fazer o autoconhecimento, tá certo? Portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo. O que importa não é a ação, o que importa é o que está por trás da ação. Qual foi o motivo? O que moveu o meu coração? Foi realmente a caridade? Ou foi orgulho? Porque eu queria apresentar ser mais do que eu sou? Ou foi, não é, sentimento de culpa? Ou é medo de ir para o umbral? Ou eu fiz caridade para ganhar bônus hora? Ou eu fiz caridade para chegar para os meus amigos e falar que o Espiritismo seria supostamente melhor do que as outras religiões? Tem que investigar o que é que tem por trás dos nossos atos. Vocês sabem por que eu virei palestrante? Uma vez eu estava conversando com uma psicóloga, ela disse: Nazareno, você sabe por que você dá palestras? E eu imaginei que ela fosse falar que era porque todo palestrante tem um pouquinho de vaidade, é meio exibido. Não sei se vocês já perceberam, todo palestrante é meio exibidozinho, né? É natural, ainda bem que a gente utiliza isso para fazer alguma coisa boa. Utiliza isso para, não é, divulgar o Evangelho, divulgar a doutrina espírita. Então, né, com muita má vontade, com muito problema, a gente pelo menos está colaborando. O fruto do trabalho é bom, pelo fruto a gente conhece a árvore, mas é importante ter consciência disso. E ela disse: não é por problema de vaidade, não. E eu disse: o que é? É um problema de autoestima. Você dá palestras porque isso é um mecanismo de defesa do ego, chamado compensação. Porque sua autoestima não é boa. E aí você dá palestras para receber o amor, o carinho, o reconhecimento das pessoas, os aplausos, para você se sentir melhor, porque o problema seu é a autoestima que não é boa. Então a gente não tem, aqui a gente vai trabalhar a sua autoestima, tem que melhorar a sua autoestima e não ficar mascarando o seu problema de autoestima fazendo palestras. Olha, e eu achando que era missionário de Jesus. Não, problema de autoestima. Vejam como a gente não se conhece, meus amigos. É muito importante fazer o autoconhecimento, não é? E o auxílio de um bom psicólogo, porque amar os psicólogos também vai ser muito importante para nos ajudar, tá certo? Então, tendes feito, e com que objetivo agistes em dada circunstância? Se fizestes alguma coisa que censuraríeis, que criticaríeis, se feita por outrem. Se praticastes alguma ação que não ousaríeis confessar, né? Admitir quando está em público. Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, né? Teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada é oculto? Então a gente vai dormir, e tem gente que vai dormir e acorda morto, né? Não é assim? A gente não pode desencarnar? Ou não acontece desencarnes? Pode, não pode? Olha, se eu desencarnasse hoje, teria alguma coisa para ter vergonha dos espíritos superiores? Na hora que ele dissesse assim: meu filho, você lembra do que você postava no WhatsApp? Do que você falava dos políticos na época da eleição? Dos corruptos do Brasil? Você nunca leu Conduta Espírita, não? Ante os embates políticos, nunca, jamais condenar os políticos por qualquer pretexto, mas orai em favor deles, porque estão diante de grandes responsabilidades. Nunca condenar por qualquer pretexto. E na hora que eu olho a minha rede social, como é que ela anda?
Ó, coisa simples, né? Então vejam a importância do autoconhecimento, onde nada é oculto. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos, porque a gente também não se ama direito. Eu tenho um seminário só sobre auto-amor, felicidade e auto-perdão, porque a gente tem grande problema com o amor a si mesmo. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. É a chave para esse avanço nosso. Mas direis, como pode alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Qual é? Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Se fosse outra que estivesse fazendo aquilo que nós fizemos, a gente ia criticar ou ia elogiar? Pronto, está aí a regra de ouro. Se censurais uns outros, ela não poderia ser mais legítima, caso fosseis o seu autor, porque Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, já que estes não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado, como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Então ele pede para a gente prestar atenção aos nossos inimigos. Olha que coisa curiosa, porque eles são mais francos. É claro que eles exageram algumas coisas, não é? Porque tem mágoa, tem encrenca conosco, mas eles são, crítica é faxina, é limpeza. E quem não precisa de uma boa faxina, de uma boa limpeza? Todos precisamos, espíritos imperfeitos. Nós não somos bons mesmo, nós somos maus, não é verdade? Todos somos maus. Quem aqui já superou completamente o egoísmo? Levante a mão, por favor. Quem aqui já superou completamente o orgulho? Levante a mão, por favor. Então nós somos maus. Ninguém levantou a mão. Nós não somos bons. Basta ter uma crise, uma greve da polícia militar, alguns dias, o que acontece? Nós saqueamos as lojas, os supermercados, tudo. Se tiver uma paralisação, por exemplo, como teve agora dos caminhoneiros, demorasse mais alguns dias, iam ter que soltar os presos, porque não podiam deixar os presos morrer de fome, eles iam ficar sem comida. A queda da Bastilha, ia soltar os presos. Ia ter quebradeira, ia ter gente, né, como na Venezuela, as pessoas invadindo as casas e não tendo mais alimento nos supermercados, nada, todo mundo sendo saqueado. O ser humano é assim, nós somos assim. Até nos Estados Unidos, quando tem um blackout, quando falta energia, lá também, não é porque aqui seja atrasado não, lá também acontecem saques e depredações. Se uma carreta tombar, o que acontece com a carga? Se desmaterializa, já perceberam? Existe desmaterialização de carne, de uma carreta completa carregada. Pessoal, a gente só não apronta mais por falta de oportunidade, diz Emmanuel. Não é? A gente tem medo da justiça, da polícia, de ficar com o nome sujo, de falarem mal da gente, porque a gente tem muito medo da rejeição dos outros, a gente tem muito medo de não ser amado. É o segundo maior medo da psicologia, é o medo da rejeição dos pais e da sociedade. Então é por isso que a gente tenta andar na linha, mas nós não somos bons, nós temos um verniz de civilização. A gente é diferente até do que é em casa. Como é que é aqui no Centro Espírita? Olá, Estela, boa noite, como vai? Por favor, com licença, por gentileza. Né? Como é que é em casa? Sai, bora, pula, levanta. É assim, né? É um pouco diferente do que aqui no Centro Espírita. É uma máscara social, é uma persona, nós estamos representando.
Somos artistas. Pior que não tem cachê, né? Vejam como nós não nos conhecemos e acreditamos que somos pessoas maravilhosas. Lê do engano. Nós somos maus. O Espírito diz, nós somos espíritos imperfeitos. No mundo de expiação e provas, predomina o mal. É importante a gente se conhecer para poder ir se melhorar. Vamos em frente. Formulai, portanto, a vós mesmos perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Colocar, mas então pergunta clara e precisa. Só uma pergunta, daí, tem um passador de slide aí? Dá uma olhadinha assim nessa minha bolsa preta, se eu tenho por aí. Sim. Ou nessa outra também. Dá uma olhadinha se tem um passador de slide. Eu trouxe dois, mas eu não sei onde é que eu deixei. Aliás, só tem um. É um da Multilaser, você vai encontrar ele, se encontrar. Eu acho que eu deixei no outro centro espírita. Então, não temais multiplicá-las, tá certo? Vamos fazer várias perguntas. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. É alguns minutos por dia, todos os dias. 5 minutinhos, 10 minutinhos é suficiente. Aí o que é que ele vai dizer? Não trabalhais todos os dias com vistas a juntar haveres, né? Recursos que vos garantam repouso na velhice para se aposentar? Não é isso que a gente faz? Todo dia a gente trabalha para juntar dinheiro para se aposentar? Esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos, o fim de que vos faz suportar fadigas e privações passageiras? Pois bem, que esse descanso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem, não valerá fazer a pena fazer alguns esforços pequeninos, alguns minutos todos os dias? Então, na hora da prece, aproveita e faz. Olha, Senhor, agora está na hora do autoconhecimento. Eu quero fazer essas perguntas. Isso que eu fiz, foi correto? Dessa maneira. Então, o vigiai, que Jesus nos fala, vigiai os vossos pensamentos, sentimentos, as emoções, vigiar as palavras, não é? A fim de não cair, e orai, e a fim de não cair em tentação, não cair em obsessão. E aí ele vai construir, mostrar que muitos de nós, sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro da vida espiritual é incerto. Ora, é exatamente esta ideia que estamos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. O Espiritismo quer acabar todas as nossas dúvidas. Foi por isso que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, as mesas girantes, os fenômenos de efeitos físicos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós está encarregado de espalhar, de divulgar. Não é? Emmanuel nos fala que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação, não é? Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. E encerra a pergunta 919A. Então está aí o roteiro, que todo mundo já pode começar, esse é o roteiro tradicional, e que outras técnicas a gente pode utilizar para fazer autoconhecimento. Bom, vamos ver antes os mecanismos de defesa do ego? Será que é importante estudar a psicanálise? Vamos ver só um detalhe que nos escapa, que é um fruto do orgulho, pessoal. Olha, o orgulho vai estar por trás de muita coisa. Hoje a gente passou a tarde só falando de umas 50 consequências do orgulho. Mas a gente vai elencar aqui na última folha que tem o orgulho impede o autoconhecimento, não é? Porque ele não impede a gente enxergar os nossos defeitos, impede a caridade verdadeira, ele gera exigência, retribuição. Ele nem quer fazer caridade porque ele acha que cada um tem que fazer a sua parte, que ele é melhor do que os outros é que não trabalham, que não merecem. A piedade, nós condenamos as pessoas mesmo sem poder condenar ninguém. O orgulho impede o auto-perdão, o auto-amor, a renúncia e de buscar ajuda, até de tomar remédio psiquiátrico. Me disseram que nessa região tem muita gente com depressão, tem muita gente cometendo suicídio, não é? Que em Santa Catarina tem cidades, inclusive, campeãs do Brasil de suicídios. E tem tratamento, pessoal, a depressão. Eu tenho um transtorno bipolar desde criança. E graças a Deus que existe um remédio. Todos os dias eu agradeço a Deus pela medicina, pelos remédios que me ajudam a manter a saúde mental.
Vamos ver, será que seria orgulho nosso isso, não é? Porque alguns dizem assim, não, remédio psiquiátrico é coisa para doido. Não sou doido não, rapaz, eu tomar isso não. Provoca dependência. Olha, tem remédio desse que engorda, a pessoa fica gorda. E eu não preciso disso não, eu sou espírita. Então vamos começar pelo de baixo. Então, já que você é espírita, quando você for fazer uma cirurgia, você pede para não tomar anestesia. Já que você é espírita, você não precisa dessas coisas, não é? For para o dentista, pede para não tomar anestesia. Tiver uma doença, não precisa de antibiótico para você. Você não é espírita, para que antibiótico? Não é verdade? Provoca dependência. Pessoal, antidepressivo não provoca dependência, eles são tarja vermelha. O que provoca dependência são aqueles tarja preta, é uma dependência bem fraquinha. São os calmantes, os ansiolíticos, que quase todo mundo usa, sem receita médica, aliás. Está favorecendo o câmbio negro de remédios proibidos. Que provocam depressão, os ansiolíticos são feitos para sedar, para diminuir a ansiedade e para sedar a depressão, o transtorno bipolar, por exemplo. Então é para usar, se o médico passa, é para tomar num mês, 2 meses, só para você regular o sono, porque você precisa dormir bem para recuperar a saúde, para combater a depressão. Mas tem que tomar, na verdade não é o remédio certo para a depressão. O remédio para a depressão é o antidepressivo ou o estabilizador de humor para o caso do transtorno afetivo bipolar, que é o meu caso. Esses estabilizadores de humor, alguns poucos engordam, é verdade. Mas o benefício é muito maior. E quantas vezes a gente vai assaltar a geladeira, vai comer o doce, vai comer o chocolate, o açúcar, porque produz dopamina, a sua digestão, e aquilo ali alivia a nossa tristeza, a nossa depressão. Ora, se estivesse tomando remédio, não estaria com depressão, não estaria atacando tanta geladeira, não estaria atacando o chocolate, não é? Então vejam que é ter uma reeducação alimentar, não é nem dieta, é reeducar alimentar, ter o bom senso, ter a temperança, a virtude, né? É tão pouco esquecida entre nós, né? E a pessoa dizer que remédio psiquiátrico é para doido, pessoal, de doido e de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, não é? Então vamos ver aqui. O que é que o Chico Xavier diria? Meus amigos, Chico, que sempre buscou os médicos, tinha muito respeito pelos médicos, que usou continuamente vários remédios alopáticos. Teve época de Chico tomar 14 comprimidos por dia, 14. Chico tem que tomar remédio, não tem? Mas nós não, nós, claro, nós somos muito melhores do que Francisco Cândido Xavier. E aí o orgulho, não é? Que diz o Livro dos Médiuns, no item 228, que entre as muitas portas abertas para a influência dos maus espíritos, que são as imperfeições morais, aquele que se aproveita com mais habilidade é o orgulho, porque é o defeito que a criatura menos reconhece, menos admite em si mesmo, diz o Livro dos Médiuns. Aí eles estimulam o nosso orgulho, não vai tomar remédio não. E aí a gente entra na depressão e chega até as raias do suicídio. Vamos ver o que é que Emmanuel falou. Olha aqui, então não é Nazareno Feitosa, é Emmanuel respondendo uma pergunta sobre esse assunto, do livro Chico Xavier em Goiânia, da editora GEM. Questão número 3. Os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado pela psiquiatria, então um remédio psiquiátrico, aos doentes mentais que ela recorrem? Resposta de Emmanuel. Amigos nossos da vida maior, exprimindo-se comumente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, tanto quanto a psicologia e a análise, a psicanálise, desenvolvida por Freud, continuada por outros, não é? São caminhos da ciência proporcionados a nós outros na humanidade para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentem. Afirmam que o progresso na psiquiatria, seja na criação de ansiolíticos, dos calmantes, dos tarja preta, ou neurolépticos, dos antidepressivos, dos estabilizadores de humor, dos antipsicóticos, para o alívio, muitas vezes é só o alívio, nem sempre a gente vai conseguir a cura, mas para o alívio, ou cura das enfermidades da mente, é muito grande e compete nos prestigiar, no máximo, os domínios da psiquiatria nesse sentido. É uma entrevista de Chico Xavier, de Emmanuel, né? Com Chico Xavier, no livro Chico Xavier em Goiânia, da editora GEM.
Não é bom a gente saber dessas coisas? Repassem para os seus amigos essa informação. Olha, Emmanuel recomenda usar remédio psiquiátrico, que a gente não pode deixar nossas crianças cometerem suicídio. Tem jovens tirando suas próprias vidas. Eu, com 10 anos de idade, queria me matar. 10 anos de idade, eu pensava várias vezes em cometer o suicídio. E graças a Deus, tem a medicação para me ajudar. Agradeço todos os dias por ela e me dou muito bem. Se você não está bem com a sua medicação, pede para o médico ajustar, para ir mudando, experimenta outros. Tem dezenas de remédios diferentes, até você ajustar o que vai dar melhor para você, tá bom? Porque a gente deve combater as causas da depressão, sim, que estão no espírito imortal. Mas enquanto a gente não trabalha todas essas causas, vamos aliviar os efeitos, pessoal. Então a medicação vai trazer muitos benefícios, vai melhorar os relacionamentos, preservando a família. Quantos casamentos destruídos por causa de uma depressão? Quantas separações amorosas? Ajuda a retornar ao trabalho, que é fundamental. O pessoal trabalha a terapia para a gente, é porque a gente enxerga o trabalho como expiação, não é? Como castigo. Você sabe o que acontece quando a pessoa aposenta? Depressão. Eu já trabalhei no INSS. A pessoa fica inativa, se sente inútil, cai na depressão. E ainda vira jaquetu. Vocês sabem o que é jaquetu? Já que tu está aposentado, vai ali na farmácia comprar os remédios. Já que tu está sem fazer nada, vai ali pegar os netinhos na escola. A gente vira mordomo, motorista da família. Já que tu, então, olhe, já que tu está aposentado, aproveite e vem aqui ajudar no Obreiros do Bem. Obreiros do Bem, não é? Operários do Bem. Eu gosto desses nomes assim, de trabalhadores que lembram o trabalho, porque o trabalho é a nossa bênção, meus amigos. Aí, não é? Vamos para trabalhar mais na casa espírita, para ajudar, para trabalhar, para estudar mais, para ser útil, para fazer mais autoconhecimento, e não para virar jaquetu e ficar virando mordomo da família, tá bom? Traz motivação e disposição para finalmente começar uma atividade física que o nosso corpo precisa, e a gente fica adiando. Tem que fazer. Essa máquina que emprestaram para a gente aqui, ela só funciona se tiver atividade física. Produz antidepressivos naturais. Tem gente que consegue deixar o remédio só com yoga, só com atividade física. Olha quantos benefícios ela... E todo médico, você for, ele vai estar fazendo atividade física? É a primeira pergunta. Porque equilibra o corpo todo, melhora o colesterol, melhora o diabetes, melhora a pressão alta, tudo melhora, tudo. Osteoporose, tudo melhora com atividade física. Então tem que fazer. Disciplina. Vamos ter uma disciplina de chegar mais cedo e vamos, não é? Mas não, a gente trabalha não sei quantas horas por dia, porque inconscientemente não quer retornar para a nossa casa. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com os problemas da nossa casa. Aí trabalha várias horas a mais, não é para ganhar dinheiro, não. É porque a gente tem medo de voltar para casa. Inconscientemente isso acontece. Olha, né? Quantas e quantas outras coisas. Então, e o Espírito Samuel Lucas vai dizer que a medicação altera o humor e auxilia nas influências espirituais, porque a gente sai daquela sintonia que a gente estava com aqueles espíritos depressivos também, querendo nos induzir ao suicídio, à depressão, ao derrotismo. Então o remédio ajuda até na questão espiritual, segundo esse nosso orientador, Samuel Lucas, que nos ajuda, tá certo? E se alguns engordam, o que é melhor? Um fofinho feliz ou uma magricela triste? É melhor um fofinho feliz? É melhor um fofinho feliz, né? Já viram algum gordinho triste? Eu só conheço gordinho simpático. Todo gordinho é simpático, é alegre, é feliz, não é? Os magricelas tudo triste, tudo assim, deprimido, não. Os gordinhos todos satisfeitos, não. Qual o problema? Não é? Não tem nenhum problema, é só fazer atividade física e reeducação alimentar que resolve o problema, tá bom? Vamos sair aqui do orgulho aqui e voltar lá agora então. Bom, já que a psicanálise é importante, diz Emmanuel, vamos estudar os mecanismos de defesa do ego hoje? Vamos lá entrar nos mecanismos de defesa do ego. Tem na Wikipédia, pronto, se vocês perderem, tem em todos os meus slides, pessoal, tem nos meus DVDs de MP3 ou nos pendrives,
E tem também no meu site. Lá tem um link que você acessa a minha nuvem. Na minha nuvem tem todos os slides, tá? Quem quiser baixar depois, é só procurar nazarenofeitosa.com.br. Você encontra os slides também lá, tá? Sempre atualizados. Vamos lá. Então, o que é mecanismo de defesa do ego? Mecanismo de defesa ou ajustamento designa em psicologia em geral e na teoria psicanalítica em particular as ações psicológicas que têm por finalidade reduzir qualquer manifestação que pode colocar em perigo a integridade do ego, onde o indivíduo não consiga lidar com situações que considere ameaçadoras. São processos subconscientes ou mesmo inconscientes que permitem uma solução para conflitos não resolvidos no nível da consciência. As bases dos mecanismos de defesa do ego são as angústias. Quanto mais angustiados estivermos, mais fortes os mecanismos de defesa ficam ativados. Vamos conhecer alguns então. Olha aqui quantos: racionalização, isolamento, sublimação, projeção, repressão, formação reativa, identificação, regressão, negação, e tem mais 15 outros aqui que a gente vai ver também na sequência. O que é racionalização? Vamos ver aqui rapidamente. Deixa eu ver que horas são, 8h15. Então já foi 45 minutos, vamos em frente. Como é que é a racionalização? Para evitar a angústia e manter o autorrespeito, criamos explicações racionais para fatores emocionais e motivacionais. Para justificar nosso eu, nosso ego, buscamos boas razões, ainda que falsas, para nossas atitudes e fracassos. Exemplo: alguém que não consegue algo que deseja e logo se justifica dizendo que na verdade não queria aquilo, ou que aquilo não era bom. Um exemplo: rapaz que foi dispensado por uma garota diz: ela nem era tão bonita assim, não sei nem como é que eu fui gostar dela. A gente racionaliza, a gente cria uma explicação para dizer por quê, porque a gente não conseguiu resolver. O isolamento é uma separação de sistemas, enquanto os sentimentos perturbadores possam ser isolados, como se a pessoa se tornasse insensível ao acontecimento sublimado e passe a comentá-lo como se tivesse acontecido com terceiros. Um exemplo: um ladrão que rouba e não experimenta o sentimento de culpa. Um filho que após a morte de sua mãe fala com uma frequente e enorme naturalidade sobre a morte dela. Ou seja, como ele conseguia separar a dor da perda com a questão do luto. Ele não vivencia o luto, não enfrenta, fica isolando essas duas questões para bloquear. É um processo inconsciente muitas vezes. Às vezes demora para cair a ficha, não é? Tem gente que na hora do velório está lá, está firme, está tranquilo, dá até conselho para a gente, mas depois de alguns dias desaba na depressão, porque é o isolamento. A sublimação consiste na busca de modos socialmente aceitáveis. A gente vai explicar aqui para ficar mais fácil, melhor. Um exemplo fácil de sublimação: as pessoas dizem assim, já chegaram para aquele Francisco do Espírito Santo Neto, que é o médium que psicografa as obras do Hamed, que é um trabalho muito bom de autoconhecimento, o Renovando Atitudes, As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, Conviver e Melhorar, e muitos outros, não é? Tem uma série muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, que uma vez ele estava fazendo um atendimento fraterno, e uma senhora de cerca de uns 50 anos, não é? 40, 50 anos, chegou para ele e disse: Kiko, é o apelido dele, Kiko, eu sublimei o sexo. Aí ele foi e disse: pois não, minha irmã, que interessante, muito bom. Mas, olha, quando tem um mais é porque tem alguma coisa atrapalhadinha lá. Como é que era a história? Olha, eu não sei o que acontece, eu acho que eu estou com obsessão espiritual, Kiko. Porque quando eu vou me deitar em casa à noite, eu começo a perceber uma presença. É um espírito de um moreno forte, alto. Ele aparece sem camisa. E quando ele se aproxima da minha cama, eu sinto aquele calor. Eu acho que é a energia dele, que é muito negativa, não é? O que é que você acha, Kiko? Veja o que estava acontecendo. Ela achava que estava sublimando o sexo, mas estava reprimindo a sua sexualidade, o que é completamente diferente. Então ela estava reprimindo, como estava reprimindo, estava criando formas, pensamento, que a gente estuda em André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Vocês, fica como dever de casa, procurem lá, formas, pensamento. Ela criava formas, pensamento, do que? De um desejo que ela tinha, mas que ela achava proibitivo, e chegava a sentir até os calores mesmo da sensação. Então, o mecanismo de defesa do ego chamado sublimação, tá? Projeção. As características do eu são gradativamente afastadas deste em direção a outros objetos e
pessoas, tende a deslocar-se para objetos e pessoas cujas qualidades e características são mais adequadas. Muitas vezes nos defendemos da angústia gerada por fracasso, culpa ou nossos defeitos, projetando a responsabilidade por esse fato em alguém ou em algo. Por exemplo, os pais se projetam nos filhos, não é? Quer que o filho seja doutor, que seja diplomado, na verdade ele quer se projetar. Como ele não conseguiu, ele quer se realizar nos filhos. E Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que aqueles pais que obrigam o filho a seguir uma profissão que eles não têm a menor vocação, serão responsáveis pela sua infelicidade. Porque a gente quer homens de bens, não é? E não homens e mulheres de bem, como deveria ser. Então, muito cuidado com essa ditadura, né, dos destinos dos nossos filhos também, tá certo? Às vezes o menino é um artista e a gente quer que ele seja realmente um matemático, quer que seja um advogado, quer que seja um médico. Então, ele pode até fazer a faculdade, mas não vai sentir realizado, sentir pleno, né? E nós enxergamos o argueiro, né, o cisco, a farpa no olho do nosso irmão e não enxergamos a trave que cobre o nosso. Já nos ensinava o psicólogo maior da humanidade há cerca de 2000 anos. Então a gente projeta os nossos defeitos no outro. Quem você critica muito pode ver que tem algo a ver com você, tem alguma coisa relacionada a você. Tá? Aquele cara é muito orgulhoso, então vejam que deve ter alguma encrenca sua na área do orgulho que você não sabe trabalhar muito bem, tá? A regressão, também chamada de esquecimento motivado, é uma grande dificuldade em reconhecer impulsos que produzem angústia ou lembrar-se de acontecimentos passados ou traumáticos. A omissão forçada e deliberada de recordações ou sentimentos é repressão. Um acontecimento extremamente doloroso pode apagar não só a lembrança, mas também tudo que lhe diz respeito, inclusive seu nome e sua identidade, gerando amnésia, ou seja, a pessoa pode até ter uma amnésia. Tem casos de violência sexual que são tão graves que você pergunta para a mulher, ela nem se lembra, nem sabe se foi violentada ou não, mas ela foi, porque ela reprime aquela lembrança tão grave que foi para o seu psiquismo, tá? É chamado esquecimento motivado. Formação reativa, vamos logo para os exemplos para ficar mais fácil. Por exemplo, uma mãe que se preocupa exageradamente com o filho pode ser um reflexo de uma hostilidade a ele. Então ela não admite no nível consciente que pode odiar seu filho, porque às vezes pode ser um inimigo de uma vida passada. E aí ela que cerca o menino de cuidados, todos os mimos, é aquela mãe super protetora. Na verdade aquilo é uma formação reativa, é uma coisa ao contrário do que deveria ser. Por exemplo, uma pessoa muito valente, na verdade pode ser um grande medroso, que aí vai virar paraquedista, vai virar, não é? Vai fazer esportes radicais, vai pular de asa delta. Não é? Por quê? Porque ele, na verdade, está fazendo uma reação àquilo que ele traz. Isso pode ser uma coisa positiva ou não, tá certo? Muitas atitudes neuróticas são tentativas também de negar ou reprimir alguns impulsos, tá? Identificação. O indivíduo pode diminuir ou evitar a angústia identificando-se com as outras pessoas ou grupos, de forma a se proteger. Por exemplo, pessoa que sofreu um recente fracasso pode identificar-se com o triunfo de outras, como se aquele triunfo fosse dela também. Também ameaças externas ao eu podem ser reduzidas quando a pessoa passa a ser voltada para um grupo mais amplo, ao qual se identifica e não apenas ela. Por isso, fazemos algo perigoso quando estamos em grupo. Então, a identificação trata disso, não é? Por exemplo, é comum que, por exemplo, a criança se identifica com seu herói favorito, a moça que se identifica com a mocinha da novela, não é? Em excesso pode causar dependência e impede o enfrentamento do problema. Exemplo excepcional é a identificação com o agressor. O indivíduo procura se identificar com pessoas ou grupos que o ameaçam. Ele é transformado de agredido para agressor. Isso explica a síndrome de Estocolmo. É o caso da pessoa que se apaixona pelo seu sequestrador. O cara é violento, sequestra a pessoa e acaba, né, gerando uma formação reativa, essa identificação que ele se identifica com ela e acaba se apaixonando, inclusive, por ele, né, pelo sequestrador, tá? Então, quando a gente está em grupo, a gente gera essa identificação. Aí, em grupo, a gente pode fazer bobagem. Ou então, em grupo, a gente se sente mais unido. Não os espíritas, aí a gente não os espíritas são caridosos. A gente fica se achando mais caridoso, né? A gente se identifica. E nem, às vezes, a gente nem é caridoso, mas só porque é espírita, o pessoal até acha que a gente é caridoso, não é?
mas deveríamos ser, né? Espírita tem que ter o dever de ser caridoso, caridade com a letra K, não é só caridade de esmola, não, é caridade no sentido mais amplo da palavra, que é benevolência para com todos, ser bom para todos. Esta é a grande caridade. Negação é o mecanismo de defesa mais ineficaz, pois se baseia em negar os fatos acontecidos à base de mentiras que acabam sendo confundindo e, na maioria das vezes, contrariando uma outra. Exemplo, o garoto que, ao ser acusado de roubo e realmente ocupado, diz: eu achei no chão, ou alguém me deu. Então, a gente negar aquilo. Isso é muito comum na dependência química. Então, o alcoólatra, que o álcool, pessoal, é a pior das drogas. Ela é uma droga lícita, mas é a pior das drogas. Mata 6 vezes mais do que todas as outras drogas juntas. Além das violências domésticas, está por trás dos assassinatos, dos suicídios, das overdoses, é a porta de entrada para todas as drogas, é a porta de retorno para todas as drogas. O álcool é a pior delas. A gente pode utilizar o álcool, não é nenhum problema, mas com muita moderação, com muita temperança, não é? Jesus bebia vinho, não tinha nenhum problema com vinho, mas a gente jamais vai ver Jesus embriagado. Pessoal, se a gente ilustra, a gente faz bobagem, imagine sob o efeito de uma coisa que, aliás, o álcool provoca depressão, tá? O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Primeiro, ele deprime a censura, e a gente fica mais solto, fica mais, entre aspas, engraçado, mas não é engraçado, é inconveniente. Tem gente que fica corajosa, fica valente, arruma confusão, ataca as mulheres, inclusive as mulheres casadas, completamente se perde a noção do perigo, e é muito perigoso, além do reflexo, etc. Então, mas basta de algumas horas depois a gente começa a ver o quê? Que o álcool deixa a gente sedado, a gente vai ficando com sonolento, vai ficando cansado, com vontade de dormir, de se encostar, e a ressaca no dia seguinte a gente fica mal-humorado, a gente fica depressivo, não é? Então a pessoa está depressiva e vai para o álcool. Agora, o importante não é criticar o dependente químico, pessoal, é saber o que está por trás da droga. A gente não faz esse autoconhecimento, não é? Então, o que é que tem por trás? E o doutor Wesley Assis, anotem esse número com W, Wesley, com Y no final, Assis. Tem no YouTube palestras dele, no meu canal inclusive tem. É o melhor palestrante sobre dependência química que eu conheço. E ele não fala sobre nenhuma droga, ele fala sobre família, sobre tratamento, sobre recaída, sobre prevenção. E ele fala que tem as comorbidades, tem doenças que estão por trás da dependência química. Por que a pessoa começou a usar o álcool, a cocaína, o crack? Será que não é uma depressão que tem por trás? Será que não é um transtorno bipolar por trás? Será que ela não tem uma fobia social, morre de medo do público e aí precisa beber para poder ter coragem de se relacionar numa festa? Uma timidez exacerbada? Conflito sexual, conflito familiar, e aí ele se anestesia no álcool, tem um transtorno de ansiedade generalizada, aí vai para o cigarro, para a maconha também, que também acalma. Então o problema não é o cigarro, não é a maconha, é o quê? É a ansiedade generalizada que não foi tratada. A gente tem que tratar o que tem por trás para poder se libertar do vício. Às vezes é um transtorno obsessivo compulsivo, um toque. Às vezes é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que está gerando aquela dependência também. A gente tem que identificar o que está por trás. Então não adianta nada mandar um jovem para uma clínica de desintoxicação enquanto a gente não descobrir qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. E muitas vezes é uma depressão. O mais comum é depressão. Transtorno bipolar é a doença, a comorbidade que mais leva a pessoa a experimentar droga. Porque está deprimida, quer alguma coisa para ficar alegre. E aí quando ele fica eufórico, quando fica na fase da mania, acelerado, aí ele fica corajoso, aí ele experimenta o baseado, experimenta o êxtase, experimenta o crack, porque ele se acha invencível, e ele nega que eu sou alcoólatra, não, eu só bebo socialmente, todos os dias. Já está na dependência mesmo, já faz tempo. Então, a gente tem que saber o que tem por trás. Olha o autoconhecimento como é importante na nossa vida. Quantas famílias destruídas por causa do álcool?
E parabenizar os alcoólicos anônimos nessa instituição maravilhosa. Vamos valorizar e prestigiar também, tá certo? Então saber que a negação é muito perigosa. Aquele ator Jean-Claude Van Damme se tornou dependente da cocaína. E ele diz que só conseguiu largar a cocaína quando finalmente teve a humildade de reconhecer que a cocaína era mais forte do que ele. As drogas de hoje são muito poderosas, meus amigos. É muito difícil largá-las. Não comecem. Não comecem. Agora tem uma parcela da população que, se começar a usar droga, vai ficar dependente. São chamados toxicófilos. A Organização Mundial de Saúde diz isso, tem um percentual da população. Ele não sabe o que é, mas são as pessoas que têm as comorbidades. São pessoas que já tiveram problema de dependência química em vidas passadas. São pessoas que já eram depressivas em vidas passadas e reencarnam e com facilidade de se tornar depressivo novamente. A preguiça que a gente critica, fulano é preguiçoso. Pessoal, quase todo preguiçoso tem lá uma depressão, nem que seja leve, por trás. Kardec não se limitava ao efeito, ele ia buscar a causa. O porquê que aquele jovem, no auge da plenitude da vida, está lá, não quer acordar, não quer ir sair, não quer jogar futebol, não quer estar com os amigos, não quer namorar, não quer comer, não quer se alimentar, nada. Só quer dormir, quer ficar enfurnado dentro de casa. Essa pessoa está doente. Em vez de crítica, de condenação, precisa de acolhimento, de ajuda. A preguiça é um efeito, vamos buscar o que tem por trás da preguiça. Tá bom? Então, ter essa cautela, esse cuidado, ter o autoconhecimento. E a negação é um problema sério, porque enquanto a pessoa nega que não é doente, ela não procura ajuda e não busca o tratamento. Tem outros mecanismos de defesa, a intelectualização, né? Eu sei, eu já li tudo isso, não é bem assim, tem muita discussão nova. Quando a gente vai falar sobre legalização de maconha, tem gente que adora essa droga, diz que é coisa de Deus. Não, a maconha é coisa de Deus. Não, a pedra, o crack, não, o quadro é coisa do demônio, mas a maconha é coisa de Deus, doutor. Vou falar isso pra gente, né? E aí fica intelectualizando, racionalizando também. Não tem como você discutir, porque, né? É quando liga esse modo intelectual com problema. Assemelha-se ao isolamento e à racionalização. Introjeção é quase que o oposto à projeção. Trata-se de aceitar os conteúdos projetados como se fossem verdades do ego. Tudo que agrada é introjetado. O ego aprende a usar a introjeção para fins hostis, com impulsos destrutivos. Na depressão pode-se notar o quanto a pessoa faz e fez uso da introjeção. Não é de ficar introjetado e trazer outros conteúdos para si mesmo também. Há quem diga, por exemplo, também que a gente introjeta as qualidades dos outros, não é? Aí a gente, rapaz, eu fui amigo de Chico Xavier. A gente parece que fica o mais importante, não é, com isso, né? Porque é como se a qualidade de Chico Xavier passasse para a gente, né? Rapaz, você era amigo de Chico Xavier? Era amigo de Chico Xavier. Olha, eu sou amigo de Divaldo Franco. A gente está querendo introjetar aquelas qualidades, né? Que a gente não possui, na verdade. Anulação. Ações, rituais mágicos que contestam ou desfazem um dano que o indivíduo imagina que pode ser causado por seu desejo. Exemplo, fazer o sinal da cruz para afastar um pensamento pecaminoso. Essa anulação, então, é como se fosse para combater os males que a gente acredita. Então, usa patuás, amuletos, talismãs que o Espiritismo não recomenda, porque tudo está no pensamento. Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Não precisamos dessas questões. A gente reconhece que muita gente precisa, não condena, mas mostra que isso não é necessário, porque chegará um dia, diz Jesus, a mulher samaritana, que Deus não será adorado nem no monte, nem no templo de Jerusalém. Ele será adorado em espírito e verdade. E assim nós caminhamos para isso, né? Deslocamento consiste em transferir as características ou atributos de um objeto para outro. Por exemplo, receber uma bronca do chefe e em casa chutar o cachorro como se ele fosse o responsável, né? Então você deslocou o problema que você tinha, o coitado do cachorro que vai pagar a culpa, o filho, a esposa, a sogra, a nora, o genro, etc. Não, cuidado com o deslocamento, né? Idealização, atribui a outro indivíduo qualidades de perfeição, vendo o outro de modo ideal. É o que fazem os adolescentes com seus ídolos, a quem consideram perfeitos. Então, idealiza, né? Eu quero ser como a Britney Spears, tal. Nada contra essa moça, mas se a gente olhar na biografia dela, já fez abortos, já teve problemas graves com drogas, com alcoolismo, etc. E esses são os venerados pelos nossos filhos.
Esses são os super-heróis dos nossos filhos. Não são Francisco de Assis, Chico Xavier, Jesus de Nazaré, Eurípides Barçanufo, né? Não são. São esses da mídia. E a gente tem que respeitar, mas precisa tomar esse cuidado também que eles idealizam, né? E refletem o que acontece com eles. Então vejam aquele seriado, a série Os 13 Porquês, que gerou muita discussão, foi muito bom para trazer um problema à tona, mas que aconteceu um aumento do índice de suicídios depois que a Netflix lançou essa série, Os 13 Porquês, e agora lançou a segunda temporada, né? Lançou uma segunda série nova, está inclusive em divulgação, narrando o caso de uma menina que se suicidou, não sei se é real, narrando o caso de uma menina que se suicidou. E agora eu não sei, nessa segunda, eu assisti os últimos capítulos, alguns, para conhecer, né? Os 13 Porquês é uma série original da Netflix. Então, cuidado. E eles não respeitam o que a Organização Mundial de Saúde recomenda para não estimular os jovens falando sobre esse assunto de uma maneira descuidada. O André Trigueiro, ele é palestrante espírita lá do Rio de Janeiro, tem esse assunto bem abordado. Ele tem um livro chamado Viver é a Melhor Solução, vale a pena conhecer. Conversão, transposição de um conflito psíquico para o corpo, como dores de cabeça, então é chamado de as chamadas doenças psicossomáticas, não é? Quantas doenças aparecem no corpo? Então até um livro chamado A Doença como Caminho, lançado em 1983, são dois autores alemães, um médico e um psicólogo. Não é um livro espírita, mas muito interessante. Quando eles lançaram, foi um best-seller na Alemanha, porque eles começaram a dizer, olha, a personalidade, o corpo fala através das doenças. E aí cada tipo de doença eles iam dizendo o que era o problema da pessoa. Muito interessante, uma obra que até hoje vale a pena. Eu já vi até ela disponível em PDF na internet, é pirata, não é? Vocês não baixam livros piratas da internet, eu sei. Mas adquira um livro da editora Pensamento, vale a pena conhecer. Não é obra espírita, mas é reencarnacionista, acreditam de lei de causa e efeito, etc. E sabem então como tem. E eles dão explicações até para depressão. Trazem umas 3, mas eu lembro de uma que me chamou a atenção. Depressão pode ser agressividade reprimida. Olha, a pessoa não sabe lidar com a sua raiva, ela é educada desde criança a ser o bom mocinho, o bom rapaz, não faz nada de errado, não tem raiva e ela reprime a raiva. E aí adoece, fica com depressão. Não sabe por que tem depressão, mas é a raiva mal elaborada. Então a gente precisa verbalizar aquela energia agressiva. Alberto Almeida tem um seminário chamado A Raiva em Suas Mãos. E ele diz que a gente pode fazer 3 coisas com a nossa energia agressiva. Nós podemos agredir quem nos ofendeu, nunca vale a pena, nunca faça isso. Deixa a pessoa desabafar, ela está fora da sintonia, não adianta discutir com ela naquele momento, deixa ela desabafar. Vai fazer bem para ela. Você pode engolir a sua mágoa e vai adoecer, vai gerar infarto do miocárdio, gastrites, AVCs, vai gerar vários problemas de saúde, porque você prendeu a raiva. Ou você pode verbalizar, canalizar a energia agressiva para o bem. Ela pode se transformar em garra, determinação, coragem e até em força de trabalho. Pode utilizar aquela raiva para, rapaz, eu vou trabalhar para mostrar que está errado. E aí pode virar força de trabalho. Porque Deus não nos deu a raiva para nos prejudicar, a raiva é para o nosso bem também. Agora o problema é que a gente não sabe canalizar, a engole a mágoa e aí adoece. E o livro Pensamento e Vida de Emmanuel vai dizer que depressão pode provocar neoplasias, pode provocar cânceres. Então mais um motivo para a gente usar medicação, tá? Não vamos ficar alimentando depressão não, porque Emmanuel diz, Pensamento e Vida, que provoca depressão. Mágoas provocam enfermidades. São chamados fatores epigenéticos. A genética não explica tudo. Tem fatores que estão acima da genética, os epigenéticos. E muitos deles estão aqui, no pensamento. Então, o Francisco do Espírito Santo Neto também fala sobre esse assunto. Ele vai dizer que a pessoa, quando não solta a sua raiva, a sua energia agressiva, ela pode prender, pode somatizar, pode provocar até constipação intestinal, prisão de ventre. Olha que coisa curiosa.
Porque o intestino ser um órgão responsável de colocar tudo de ruim para fora, como ela não colocou, ela prende, ela somatiza, prende e ela fica com prisão de ventre. E agora vocês sabem quando a gente diz assim, olha, o fulano ele está enfesado, ele está cheio daquilo que vocês estão pensando mesmo agora. Olha de onde é que vem as palavras, está enfesado, está com prisão de ventre. E agora a gente descobriu porque que as mulheres tomam tanto laxante, não é? Não é para emagrecer, o laxante não emagrece. É porque as mulheres, nessa sociedade nossa ainda machista, patriarcal, não é? Elas são obrigadas a aceitar muita coisa, a baixar a cabeça, não é? Ainda tem isso, melhorou muito, mas ainda tem. E aí elas, muitas vezes, não exprimem a sua raiva, elas têm que engolir caladas. E aí vão ter mais depressão do que os homens, não é verdade? Mulheres têm muito mais depressão do que os homens. Tem os fatores hormonais, tem uma série de questões, mas tem também essa questão de não saber lidar com a energia agressiva. Então vamos canalizar para a garra, determinação, coragem e para a força de trabalho, tá bom? Em vez de reprimir a nossa raiva e adoecer. É a conversão, que é a somatização. Substituição é a satisfação imaginária do desejo. Um objeto valorizado emocionalmente, mas que não pode ser possuído, é inconscientemente substituído por outro, que geralmente se assemelha ao proibido. É uma forma de deslocamento. Exemplo, bebê chupar o dedo ou chupeta para sentir o prazer como se estivesse mamando. A gente pode falar mais. Alberto Almeida tem um seminário chamado Transtornos Alimentares, tem no YouTube. Foi feito em Londres. Ele vai dizer que quantas vezes a gente está com um garfo de comida, desesperado, comendo, e aquilo é uma carência na região oral da época da amamentação, do seio da nossa mãezinha, do aconchego, do colo da mãe, a gente se sentindo longe, se sentindo rejeitado. Quantas vezes o cigarro na boca também não é para suprir essa carência afetiva que nós trazemos do nosso lar. Quantas vezes o copo de cachaça também não é uma substituição dessa carência na região oral. Então ele pergunta nesse seminário, você tem fome de quê? O que é que você tem fome? Será que é fome de amor? E por isso você está descontando na comida? Vejam como tem tanta coisa para a gente estudar. E como o tempo, infelizmente, não é suficiente aqui hoje, né? Mas tem um material já gravado, quem quiser ajudar a casa, uma parte da renda vai ficar aqui hoje para vocês, para ajudar a casa, ajudar o trabalho aqui, né, do Paulo, da Estela, todos os voluntários também, tá certo? E vai ajudar as despesas também da nossa viagem, as passagens, despesas de hotel, os meninos estão gastando também com deslocamento de carro, nem querem, mas eu falei, não, vamos pagar a gasolina, então quem quiser ajudar também pode colaborar, o cearense vai voltar para Brasília, sair desse frio, senão o cearense vai ficar preso aqui, imagine, vai congelar, mas não é obrigatório, tá? E tem um material já completo para vocês, quem tiver interesse. Fantasia, imaginar uma necessidade ou desejo que não pode ser satisfeito. Um exemplo, homossexual que precisa manter o casamento com uma mulher, por exemplo, ou com um homem do outro sexo, e que quando procurado pelo esposo para o sexo, fantasia que está tendo relações homos e não héteros durante o ato. Fantasiar pode ajudar em certos conflitos psicológicos, mas não resolve o conflito. Então uma pessoa fica fantasiando, né, para poder substituir, porque não consegue lidar com a realidade. A compensação, já falei aqui do meu caso, não é? Compensar alguma deficiência, no meu caso era autoestima, por meio de uma qualidade que possui, ou que acha que possui. Então, um mau aluno nos esportes, o que é que ele se consola? Sendo excelente em matemática. Ele é ruim nos esportes, mas ele é o melhor da turma na matemática, não é? Na física, etc. Então, é a maneira de compensar também, tá? Expiação é o processo psíquico em que o indivíduo quer pagar pelo seu erro. Então, vai fazer sacrifício, vai pagar promessa, vai fazer uma série de questões para lidar com uma coisa que ele acha que teve culpa, uma
uma graça que aconteceu também, então é aquela purificação que ele quer fazer. Então vai fazer o sinal da cruz, etc. Ou até como a gente vê nos transtornos obsessivo compulsivo, aquela pessoa que na hora de andar na calçada ela fica escolhendo as pedrinhas, não é? É todo um ritual para seguir como se fosse aquilo, fosse, não, se eu não fizer isso, minha mãe vai ficar doente. Tem uma série de coisas que a nossa mente elabora e que existe, está lá na literatura, desde a época de Freud, ele estuda o transtorno obsessivo compulsivo. Clivagem, a separação dos aspectos bons e maus do outro. Por exemplo, identificação com o agressor, negando o aspecto violento como uma sequestrada que se identifica com o seu sequestrador. É muito semelhante lá àquele lá da síndrome de Estocolmo, né, que a gente viu. Resistência. A resistência ao trabalho terapêutico. O paciente mantém no inconsciente os acontecimentos esquecidos. Então ele não quer revelar para o terapeuta. Por algum motivo ele bloqueia. É como se fosse um bloqueio para o tratamento psicológico ou da psicanálise. Tem conteúdo ali que não sai. A psicanálise também utiliza os sonhos. E os sonhos a gente sabe que podem ser mensagens da alma também para nós, não é? Dá para fazer autoconhecimento através dos sonhos. Freud, desde 1900, né, lançou uma interpretação dos sonhos, mostrando como tem muita coisa que a gente precisa conhecer dos sonhos, a gente não conhece. Os sonhos podem ser realizações de desejo, sim, né, para manter a gente dormindo. Por exemplo, a gente está sofrendo muito porque vai fazer uma prova, um concurso, um Enem. Aí o que acontece? A gente sonha fazendo a prova, aí relaxa e dorme, que é o objetivo principal, não é? Então, serviu para aliviar uma tensão, um problema psíquico. Um desejo muito grande que você quer, aí você sonha tentando alcançar aquele desejo. Às vezes um desejo inconfessável, você reencarnou, você é inimigo do seu pai, você tem um ódio mortal, tem um complexo de Édipo, né, que Freud generalizou, mas é só para quem teve problema com o pai na encarnações anteriores, ou com a mãe, etc. E aí o que acontece? A gente vai sonhar matando um animal, um urso, por exemplo, mas aquele urso, na verdade, é um simbolismo, porque não admite, na consciência da gente, não admite a gente matar o nosso pai, mas é o que o nosso desejo íntimo quer fazer. É a tendência que nós trazemos ainda, e assim por diante. Olha como tem por trás também essa questão. Tem muita coisa ligada na parte dos sonhos que a gente pode e deve investigar. Então, na psicanálise, eles vão praticamente escutar muito pouco e vão fazer esse estudo dos sonhos. Há quem estude o tema, peça para anotar, porque se a gente não anotar, a gente esquece que a gente estava fora do corpo, não é? Quando retorna ao corpo, se não anotar na hora, esquece mesmo o sonho, porque a gente tem vários sonhos por noite. Tem uns encontros espirituais também muito importantes para a gente saber. As reuniões mediúnicas também são grandes fontes de autoconhecimento. São sessões terapêuticas, diz um psiquiatra de Alagoas, o Dr. Gerardo. Ele vai dizer que ali é terapêutico participar do grupo mediúnico. Tanto os médiuns como os espíritos. A gente ali está se tratando também. É importante aprender aquele momento também para fazer autoconhecimento, até para separar o que é seu, o que é do espírito, porque em toda comunicação, toda vai ter uma componente nosso, meus amigos. Até naquela mecânica, quando o espírito pega o braço do médium para escrever, até desenha a letra, escreve em outros idiomas, tem interferência do médium, diz o livro dos médiuns de Allan Kardec, não tem como a gente não influenciar na comunicação. O médium sempre interfere. Se for atrapalhadinho como eu, aí bagunça tudo, né? Vocês viram aí. Então vejam como é importante saber, os sonhos também são fontes de autoconhecimento, e o grupo mediúnico também. E pode ter revelações do passado, não pode? Pode. O homem pode saber o futuro? Em regra, não. Pode saber o passado? Em regra, não. Mas tem exceções. Se for para um fim útil, Deus o pode revelar. Então, por exemplo, você vai numa cartomante. Você sabe como é que eu virei espírita? Graças a uma cartomante. Eu não acreditava nem em Deus. E minha tia, que sempre quis casar, ela sempre tinha muita curiosidade de saber se ia casar, até hoje não casou. Mas foi porque não quis, tinha medo, e acabou não casando. E aí a gente lá na empresa quebramos, né? Tivemos empresa, quebramos, perdemos tudo. E foi só assim que eu curei um pouquinho o meu orgulho. Eu era uma cegueira, o orgulho é uma cegueira. E aí eu busquei respostas e conheci essa moça. E ela era realmente uma paranormal extraordinária. Aí ela, quando eu fui lá me consultar, ela disse: o que é que o senhor veio fazer aqui?
O senhor não acredita nem em Deus, o senhor vai acreditar em mim? Eu era ateu na época. Eu disse, não, mas senhora, por favor, eu quero me consultar. Aí ela falava nomes de pessoas. Olha, seu pai está morando em Salvador, o nome dele é Francisco, vocês trabalham na área de frigoríficos. Olha, vocês estão tendo problema e esse assim. Aí eu colocava as cartas, ela dizia que eram os funcionários que estavam roubando. Olha, essa moça que você está namorando, você não vai casar com ela. Você vai casar com uma moça que ela é filha de um fazendeiro numa região que tem muita água. O pai dela vai gostar muito de você. Você vai passar em concurso público. Eu sim, concurso público? Ela disse, é. E apareceu um monte de carta de navio. Um bocado de carta de navio. E ela disse, olha, você vai viajar muito, meu filho. Você tem uma missão importante. Essa mulher é doida. Eu não quero sair do Ceará, vou viajar para onde, rapaz? Meus amigos, se eu não disser não, tem viagem todo fim de semana. É porque minha esposa, eu prometi para ela viajar no máximo um fim de semana sim, um fim de semana não. Fim de semana sim, não. E agora a Lívia nasceu, graças a Deus. Papai do céu nos perdoou, abençoou e a Lívia nasceu. E aí eu segurei as viagens, passei agora quase um ano sem viajar para cuidar da família. E aí apareceu, teve uma cartomante que disse que eu ia para a Índia. É muita coragem dizer que eu ia para a Índia, não é não? E não é que eu fui bater na Índia? Antes que vocês me perguntem, ela já desencarnou, viu? Ela já desencarnou. Não, mas Nazareno, quem é essa palestra? Essa cartomante, eu quero ir lá. Cartomancia não é espiritismo, pessoal. Espiritismo não tem baralho, tarô, não tem essas coisas não, mas tem paranormais. E o espiritismo explica. Aí eu saí de lá zonzo. E de fato a minha família da minha esposa é daqui de Santa Catarina, de Rancho Queimado, minha sogra, meu sogro é do Paraná. Eles foram morar no Mato Grosso, que tem uma região que tem muita água, estão lá criando gado. E conheci minha esposa lá em Brasília, e diz a família que gosta muito de mim. Quando eu conheci a Fernanda, ela mandou ligar, minha tia estava se conversando com ela, liga agora para o Nazareno, que ele não larga essa moça não, que essa é a mulher da vida dele, que ele está lá com aquelas depressão dele, mas essa moça, não deixa ele largar não, pelo amor de Deus. Mandou ligar na hora, ela me ligou do celular, que eu estava meio... Então vejam, como é interessante. Aí quando eu estava lá, eu terminei zonzo, eu disse, olha, ou existe telepatia, o que não explica, porque essa mulher falou coisas que eu não sabia, ou então tem um espírito soprando no seu ouvido, e eu iria me matar se eu não tivesse conhecido a doutrina espírita, meus amigos. Aí eu perguntei para ela, e qual a religião que é boa para mim? Ela, espiritismo. E na época eu namorava uma moça há 6 meses, espírita, e ela nunca tinha me falado de espiritismo. Olha que vergonha. Aí eu, fulana, tu não tem um livro espírita para me emprestar, não? Ela disse, tem. Aí me deu um livrinho bem pequenininho, Nós e o Mundo Espiritual, de uma finlandesa chamada Sara Nousiainen. O primeiro livro espírita que eu li, muito bom para dar para quem não é espírita. Pena que eu não trouxe, eu sempre trago. Aí quando eu li aquela obra, numa noite, linguagem fácil, objetiva, eu disse, eu não tenho um livro dos espíritos? Não, tenho. Aí quando eu conheci Kardec, então, meus amigos, aí foi a obra mais extraordinária que eu já li em toda a minha vida. O maior tesouro da minha vida foi ter conhecido o livro dos espíritos, que dali nascem os outros 4 principais, inclusive o evangelho segundo o espiritismo também. Então vejam, eu devo a minha vida à doutrina espírita, e Deus se utilizou de uma cartomante para revelar o meu futuro, revelar o meu passado. Nas reuniões mediúnicas eu já soube de muitos problemas meus, inclusive que eu já me suicidei na vida anterior. Por isso que eu nasci com hidroxirigomielia, tenho água dentro da medula, era para isso aqui já está tudo dormente, mas não tem nenhum sintoma. O médico olhou, não, isso é coisa que você já nasceu com ela. Ah, eu já sei então o que é. Apareceu uma hérnia na cervical, porque eu já me atirei de cabeça, eu não sei os detalhes, não quero me recordar, né? E agora eu estou colunável, né? Como diz Divaldo, agora eu tenho problema de coluna, então sou colunável também. E como é que se diz mais? E aí vim com um transtorno bipolar por causa desse suicídio, né? Veja que foi
um suicídio, uma consequência boa, leve. Não, então, morro de feliz aqui, graças a Deus. E um dia eu estava me queixando. Esse negócio de depressão, né? Eu fico romântico. Eu não digo mais que dentro de depressão, né? Eu digo que fico em reflexão, que é mais chique. Ou então eu digo que estou romântico por alguns dias. Que eu descobri que aqueles poetas, pintores, artistas, compositores, era tudo depressivo, pessoal. Só que não tinha a palavra depressão. A palavra depressão é recente, ela é do século XX, finalzinho de 19 para cá. Eles eram chamados de românticos. Aí eu descobri, né? Agora pode deixar. Aí eu não digo mais que tenho depressão, eu digo que fico romântico alguns dias, né? E eu, de um desses, eu estava meio romântico lá em Brasília, eu fui conversar com um amigo meu, médium, e ele teve uma revelação. Eles, Nazareno, você devia agradecer muito a Deus. Eu estou vendo você aqui no passado. Você vestido a romana, com uma roupa vermelha, você foi um pretor romano, meu filho. Era como uma espécie de oficial de justiça misturado com juiz. Dependendo da época, havia mudanças nessa escala. Você condenou muitas pessoas a torturas físicas e morais, psicológicas, meus filhos. Você teve muitos inimigos daquela época. Tem um inimigo daquela época que ainda não lhe perdoou. Eu vivo pedindo, implorando para ele ser meu filho, e ele ainda não aceitou. Eu quero dar a melhor educação, quero reparar todos os meus erros com ele. E aí ele disse: olha, meu filho, os bons espíritos estão dizendo aqui que você deve agradecer muito a Deus, porque hoje você só não está internado no hospital psiquiátrico, porque você já começou a trabalhar no bem. E olha, eu reclamando que de vez em quando fico meio romântico por alguns dias, depressãozinha leve, tomo um remedinho logo, fica melhor. A gente não sabe o nosso passado, mas às vezes precisa saber, para dizer: olha, tenha consciência. Um dia eu estava me queixando também, aí o Espírito Samuel Lucas se aproximou e disse: meu filho, por que você está se queixando? Você não vê, Samuel, esse problema bipolar, tem dia que eu fico desanimado, produzo muito pouco e tal, podia estar ajudando mais. Ele disse: olha, os cegos de nascença podem reclamar? Não, eles não podem reclamar. E os surdo-mudos? Não, eles também não podem se queixar. E os paralíticos que não podem se locomover? Não, eles também não têm esse direito. Por que, meu filho, que o depressivo, que é a expiação ou prova que ele está passando, no seu caso é sua expiação, se acha no direito de se revoltar contra as leis de Deus? Qual o problema? Vai buscar o tratamento espiritual, vai buscar o tratamento médico. Não é porque eu tinha melhorado tanto que eu tinha passado a ficar sem remédio. Eu passei 4 anos sem tomar nenhum remédio. Mas quando fui morar em Brasília, comecei a ficar romântico de novo. Aí foi por isso que eu fiquei me queixando. Aí fui para uma psiquiatra, ela quer me dar um remédio bem fraquinho. Eu já conhecia vários, né? Eu disse: não, doutor, esse eu não quero nada. Mas por quê? Porque eu quero ter mais energia, doutor. Eu quero poder trabalhar mais, porque eu sei que a caridade é que cobre a multidão de pecados. Se eu ficar em casa pensando na morte da bezerra, eu não vou fazer nada. Eu preciso trabalhar. Tenho muita conta para pagar. Então vejam como a gente não se conhece, mas podem ter revelações do passado, ou às vezes do futuro, para nos ajudar a conduzir-nos na nossa missão no bem. Isso é também autoconhecimento que a gente aprende, inclusive na partir dos grupos mediúnicos, onde a gente vai conquistar muitos amigos no mundo espiritual também, não é? Quantos amigos a gente conquista no mundo maior que vão nos auxiliar, que vão nos proteger, tá? Tem a transferência, que representa um motor de cura e pode ser vista como repetição face ao analista de atitudes emocionais inconscientes, amigáveis, hostis ou ambivalentes, que o paciente estabeleceu na sua infância, no contato com os pais e com as pessoas que o rodeiam. Um exemplo: uma menina que não teve pai, ser muito apegada ao namorado, fazendo então uma transferência como se ele fosse um pai. Então, por exemplo, quantas vezes naquele abraço, nesse ficar que os jovens estão ficando, que a gente está virando insignificante, não é? A gente acaba, não é, dando um abraço, sentindo a saudade do pai que nunca nos abraçou, o carinho que a gente não recebeu, não é? Então, tantas questões. A contratransferência, que é a resposta do analista, quando o analista é que se envolve com o paciente, mas que designa de forma mais geral o conjunto das reações inconscientes do analista perante o paciente, que às vezes também há esse relacionamento entre paciente e tudo. O recalque,
Para a gente concluir, exclusão de ideias, sentimentos e desejos que o indivíduo não quer admitir, mas continua a fazer parte da vida psíquica, é semelhante à repressão. Certos traumas e conflitos não podem ser resolvidos, são recalcados, e se não forem resolvidos, podem se tornar neuroses, psicoses ou doenças psicossomáticas. Então, a tal do recalque, que é a repressão também, tá certo? Bom, meus amigos, a gente pode fazer um intervalo agora, são 9 horas, ou a gente pode tocar direto. O que é que vocês preferem? Quer que a gente toque direto? Querem que a gente faça um intervalozinho de 10 minutos? Hã? Quem prefere tocar direto, levanta a mão. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Então vamos tocar direto. Vamos em frente. Então a gente já viu aqui os mecanismos de defesa do ego. Tá? Vocês encontram na Wikipédia, é só procurar com esse assunto. As referências são essa aqui, da Ana Freud, e do livro de Huck, de Ego e os Mecanismos de Defesa, de 1994. Tá? Vamos voltar agora aqui para o autoconhecimento. Vamos ver aqui algumas das questões. A gente falou que ia falar sobre regressão ainda hoje, não foi também? Vocês querem falar sobre regressão em vidas passadas também, né? Antes disso, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma pergunta importante. Qual o primeiro livro a ser estudado para fazer o autoconhecimento? O que é que vocês acham? Qual é o primeiro livro que a gente tem que estudar? O Evangelho. O Evangelho? Não. O que mais? O Livro dos Espíritos. Porque o que é que nós somos? Espíritos. A gente tem que ler o Livro dos Espíritos. Saber quem somos nós, de onde viemos, por que sofremos. Como encontrar a felicidade real. Por que a gente sofre? O homem só sofre quando se afasta das leis divinas. Então está lá no Livro dos Espíritos. Dele nascem as 4 outras obras básicas da primeira parte. Eles são 4 livros, pessoal. Se você não está gostando de alguma parte, vá para a terceira, que é a melhor parte, as leis morais. As leis morais vão dar origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira parte, as causas primeiras, vai dar origem ao livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A segunda parte, que é do mundo espírita, vai dar origem ao livro dos médiuns, o manual ou guia dos médiuns e dos evocadores. A quarta parte, as esperanças e consolações, vai dar origem ao livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espírito. O livro principal da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos, porque dele é que nascem os outros 4. Concordam? Então, primeiro é o Livro dos Espíritos. E Jesus nos fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então, o roteiro segundo é estudar o Evangelho. Agora, não é só o Evangelho segundo o Espiritismo, não. É primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a gente tem que ir além. Tem que estudar também o Evangelho tradicional. O Haroldo Dutra Dias fez uma tradução do grego excelente. A gente já tem à disposição, tem até no Kindle, na Amazon, em formato eletrônico, mais barato, você pode comprar lá, para ter o Evangelho da tradução direta do grego. Tem uma série de livros, não é, sobre esse assunto. Vamos conhecer também o Evangelho. A revisão diária, psicoterapia com um bom profissional, também é importante, tá, para nos ajudar o autoconhecimento. O culto do Evangelho no lar, muito importante para nós, porque a gente atrai os bons espíritos naquele dia, naquela hora, não é? A gente recebe a proteção na nossa casa também. Então aprende com aquelas mensagens que a gente acha que é por acaso, nunca é por acaso. Tem sempre uma lição importante para a gente, daquela série chamada Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz, Palavra de Vida Eterna, nessas obras de Emmanuel comentando o Evangelho. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em pequenos grupos, várias casas espíritas têm isso, várias federativas do Brasil já têm. Não é? A Federação do Ceará tem, com o nome de Atendimento Espiritual, a Federação da Paraíba com o nome de Educação dos Sentimentos, a Federação do Distrito Federal com o nome de Apoio à Melhoria Espiritual, tá? AME, e muitos outros. A oração, a meditação, o estudo da coleção do Emmanuel é muito importante para o autoconhecimento. A série do Hamed, que eu falei aqui, a Renovando Atitudes. Tem a chamada série psicológica de Joana de Ângeles também, são vários livros sobre a psicologia transpessoal à luz da doutrina espírita, psicografada por Divaldo. A mediunidade, como nós falamos aqui,
Tem também o Eneagrama e o Pathwork de Eva Pierrakos. Vamos ver aqui rapidamente o que é isso. Agora, um cuidado, não podemos esquecer o autoconhecimento, o conhecimento do outro. Porque autoconhecimento numa única encarnação, a gente não vai conseguir fazer 100%. Pode ser o cara que for. E não é isso que Deus pede na gente. De espíritos, nesse estágio que a gente está, vocês lembram de que precisa o espírito para se salvar? Como está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1. O que é que a gente precisa fazer para se salvar? Ninguém vai se salvar aqui? Fora da caridade não há salvação. Uma alma se salvou. Muito bem. Está lá, quando o Filho do Homem retornar em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, passará à esquerda os bodes, à direita as ovelhas, qual é o único critério? Caridade. Porquanto tive fome, vós me deste de comer, sede, me deste de beber. Era estrangeiro, era imigrante lá da Venezuela, do Haiti, da Síria, da África, e me acolhestes. Estava preso, enfermo, me visitaste, estive nu e me vestiste. Jesus faz da caridade o único critério. Então não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa aceitar Jesus, não precisa pagar o dízimo, tem que fazer o que ele pediu. O que é que ele pediu? Caridade. E o que é caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, ou seja, fazer bom para todos. Isso é que é caridade. O restante é só reforço. Quando ele fala lá, indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, clemência para o defeito do próximo, isso é reforço, porque quem é benevolente é indulgente. E o fechamento eles reforçam ainda mais, porque é muito importante, que é o perdão das ofensas. Então também tem que perdoar. Isso também é caridade. Mas caridade não é somente isso. Caridade é divulgar o Evangelho, é levar uma palavra boa, é orar pelas pessoas, é calar diante da maledicência, é defender as pessoas, é levar esperança. 25 minutos? Então a gente vai ter que fazer um intervalo por causa da bateria, pessoal. Vamos fazer tá? Aí a gente volta para falar só sobre regressão a vidas passadas, tá bom? Então a gente não esqueceu o conhecimento do outro, porque a gente não vai virar anjo numa única encarnação. Não dá para virar anjo numa única encarnação. Mas nós podemos trabalhar muito, tanto como um anjo trabalharia aqui na Terra. E aí a gente vai saber que a cada um será dado conforme as suas obras de Jesus. Está lá no Apocalipse, no último capítulo, repetido, está dito: cada um será julgado conforme as suas obras. Então a gente pode trabalhar muito, mesmo sendo mal, menos sendo atrapalhadinho. A gente pode fazer a caridade que Jesus nos pediu, ser bom, orar, divulgar o bem, ajudar as casas espíritas. Que é caridade maior que essa? Divulgar o Espiritismo. Está lá no livro Estude Viva, capítulo 40, o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Divulgação. Então a gente estava fazendo um trabalho de autoconhecimento, muito preocupado com o horário, com a disciplina, e tudo a coordenadora passando. Eu era um dos dirigentes, eram várias salas, vários trabalhadores, eram contrabalhadores, eu era um dos facilitadores, e aí entrou um jovem no meio da nossa turma. Um jovem estava andando no meio da rua assim, passando, e ele disse que sentiu uma vontade irresistível de entrar na casa espírita. Nunca tinha entrado num centro, e estava visivelmente obsediado, perturbado. Perguntou se podia entrar, eu disse claro, pode sentar. E eu dei atenção a ele. Não, eu disse assim: olha, meu amigo, a gente está no meio da aula, você aguarda um pouquinho, mas na hora do intervalo, na hora do almoço, a gente vai conversar com você, tá certo? Ele: não, tudo bem, pode continuar. E eu continuei falando lá, preocupado, o horário, disciplina. E o que aconteceu? Antes do intervalo do almoço, ele pediu licença: olha pessoal, eu vou só ali fora e já volto. Ele saiu e nunca mais voltou. Aí quando terminou o nosso encontro, eu falei para o pessoal: cadê o jovem? Não, foi embora. Os meus amigos, foi uma lição que nós aprendemos hoje. Os espíritos deixaram esse jovem entrar aqui para ser salvo. Era aquela ovelha desgarrada que Jesus está mais feliz quando encontra do que pelas outras 99 que estão aqui, que não precisam de ajuda. Ele esteve nas nossas mãos e nós deixamos escapar entre os nossos dedos, porque estávamos tão preocupados com o autoconhecimento que esquecemos do conhecimento do outro. E a gente não sabe se dali ele foi cometer o suicídio, foi entrar na droga.
E estava nas nossas mãos. Então é para chamar a nossa atenção. Quando teve a plenária, que juntou todos os grupos, eu pedi licença, fui lá na frente e falei: olha pessoal, hoje saiu uma lição, um puxão de orelha, para que serve para todos nós, para que a gente não esqueça da caridade. Podemos esquecer de tudo, menos da caridade. O autoconhecimento a gente vai ter muitas encarnações para fazer, pode fazer no mundo espiritual também. Mas a caridade, nessa época de transição planetária, a gente tem o dever de fazer. Tá certo? Então, só para a gente então concluir, mostrar rapidamente aqui as ferramentas de autoconhecimento que a gente comentou com vocês. Não, vou deixar para o nosso segundo módulo, fica melhor para não ficar muito tarde, a bateria já está esgotando ali. Eu não sei também a do celular como é que está.